Você já acordou no meio da noite com o coração batendo mais rápido, a respiração curta e a sensação muito clara de que havia uma mensagem ali, algo que não era fruto apenas do seu cansaço? Talvez tenha se lembrado de imagens vívidas, figuras, vozes, números, um animal que parecia falar por trás de tudo. E ao abrir os olhos, a pergunta veio como um choque. E se Deus estivesse tentando falar com você enquanto você dorme? Hoje eu quero te mostrar com firmeza e cuidado os 7 sinais que Deus costuma mandar enquanto nós dormimos. Como reconhecer cada um, o que eles podem querer dizer e o que você deve fazer quando despertar com a impressão de que foi tocado pelo céu. Não se trata de dar fórmulas, nem de transformar sonhos em doutrina. É um caminho de discernimento, humildade e ação. Fica comigo até o fim deste estudo. Se este tema está tocando o seu coração, o vídeo sobre Daniel, que aprofunda a interpretação de sonhos e visões, está aparecendo agora. Vale a pena assistir em seguida. 1. Anjos. Há sonhos em que aquilo que visita não é apenas uma imagem simbólica. Aparece uma presença, um ser distinto, frequentemente com autoridade e calma. Esses encontros trazem consolo, proteção, instrução ou uma advertência urgente. A Escritura está cheia dessas manhãs em que o céu irrompe na noite. Pense em Jacó na sua jornada. Numa noite ele tem uma visão de uma escada que liga ao céu e à terra, e anjos subiam e desciam sobre ela. Aquela experiência não foi apenas poética, foi uma confirmação de um pacto, uma presença que acalmou e direcionou sua vida. No Novo Testamento, José, marido de Maria, recebe sonhos com anjos que o instruem a assumir o cuidado do menino Jesus, a fugir para o Egito, a voltar quando o perigo passa. Em Atos, Cornélio tem uma visão na noite em que um mensageiro o direciona para Pedro. É a ordem do céu que move eventos históricos. Quando um anjo aparece em sonhos, a sensação costuma ser de urgência calma. Você sai do sonho com a certeza de que algo deve ser obedecido ou registrado. Mas como distinguir? Primeiro sinal, a presença transmite autoridade alinhada à Escritura. Não pede nada contrário aos princípios de Deus. Segundo, há uma clareza moral, não confusão sensorial. Terceiro, geralmente há confirmação externa depois. Uma passagem bíblica, um irmão fiel, circunstâncias que apontam na mesma direção. Aplicação prática. Ao despertar, registre tudo. Ore pedindo confirmação ao Espírito Santo. Senhor, falou comigo. Mostre-me se era o Senhor e como devo proceder. Busque conselho de alguém maduro na fé antes de tomar decisões que mudem sua vida profundamente. Se o sonho pedirá ação imediata, por exemplo, mudar-se, falar sobre algo delicado, aguarde confirmação e providência, porque anjos não instruem a desobedecer à palavra de Deus. 2. Voz. Nem todo sonho profético vem com anjos. Às vezes o que você experimenta é a voz do Senhor. Pode ser audível, mas muitas vezes é interior, como uma impressão clara que permanece após acordar. O caso clássico é o jovem Samuel, que ouviu uma voz que o chamava pelo nome no silêncio da noite. Ele não reconheceu no começo, precisou crescer em comunhão para entender que o Senhor o chamava. Salomão também recebeu resposta do Senhor quando pediu sabedoria. Em sonhos, Deus falou e o rei entendeu o caminho a seguir. A voz no sonho tem características, é coerente com a Escritura, ela não pede pecado, nem contradiz a natureza de Deus. Muitas vezes ela traz direção prática, levanta, vai, não temas, perdoa. Por isso a primeira prova é comparar a impressão do sonho com a palavra. Se a voz incentiva orgulho, manipulação ou busca por benefícios fáceis, descarte. Se ela conduz à justiça, ao amor, à humildade e à ação bíblica, trate com reverência. Aplicação prática. Quando você acordar com uma palavra interna, diga, Senhor, confirma. Não quero seguir emoção, quero seguir-te. Pesquise passagens da Bíblia que conversam com o que ouviu. Compartilhe com um líder pastoral ou mentor para discernimento. Um passo prático. Leia o Salmo 119. Peça ao Espírito que interprete a voz segundo a Escritura. 3. Animais. Sonhos com animais aparecem repetidamente nas Escrituras e frequentemente carregam simbolismo relacionado a nações, poderes, características pessoais ou fases da vida. Pense nos sonhos do faraó em Gênesis, as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, as 7 espigas cheias e as espigas murchas, que trouxeram uma mensagem sobre ciclos de fartura e fome.
Em Daniel, visões de animais representam reinos e reis que governariam a história. Até mesmo a visão do lenho com 4 criaturas em Ezequiel traz uso simbólico de seres viventes para representar aspectos do juízo e da glória de Deus. Ao sonhar com animais, preste atenção ao comportamento. O animal te fere ou te protege. Ele fala, está domesticado ou selvagem. O contexto emocional do sonho importa. Você estava com medo, admirado, confuso. Animais podem apontar para pessoas ao seu redor. Um leão pode simbolizar coragem, mas também soberba, para nações ou para forças espirituais que se movem na sua vida. Aplicação prática. Registre as imagens, pesquise referências bíblicas que usem símbolos semelhantes e busque confirmação em oração e na comunidade. Não transforme o símbolo em letra de lei. Por exemplo, ver um leão não é uma garantia de que alguém fará algo específico, mas pode ser um aviso ou um convite à vigilância. Consulte irmãos que têm discernimento e verifique se a interpretação está alinhada com a Escritura. 4. Arco-íris. Alguns sonhos trazem símbolos de aliança, esperança e lembrança da fidelidade divina. O arco-íris, em especial, é carregado de significado. Em Gênesis, depois do dilúvio, o arco-íris foi colocado por Deus como sinal de promessa de que as águas não cobririam mais toda a terra. Em visões proféticas, elementos semelhantes reaparecem como lembretes da soberania e da misericórdia de Deus. Ezequiel tem imagens de glória com cores semelhantes a arco-íris. No Apocalipse, cenas do trono também evocam a majestade que inclui esse símbolo. Quando você sonha com um arco-íris ou com luzes que lembram pacto, normalmente o sentido é de chamado à confiança renovada. Deus não nos abandona. Pode ser uma palavra de consolação para tempos de perda ou um convite a retomar esperança após derrota espiritual. Porém, assim como todos os símbolos, o contexto é decisivo. O arco pode surgir num sonho carregado de medo ou num sonho de celebração. Em cada caso, a aplicação muda. Aplicação prática. Ao acordar, agradeça. Leia passagens que falam de promessa e fidelidade. Se o sonho desperta em você uma resposta de esperança, compartilhe com alguém que caminha contigo. Use o símbolo como estímulo à perseverança e à lembrança de que alianças, com Deus e com irmãos, exigem fidelidade prática. 5. Números. Números em sonhos podem parecer técnicos, mas a Bíblia mostra que muitos números carregam peso simbólico. O 7 traz a ideia de plenitude e descanso. O 12 associa-se ao povo de Deus. 40 remete a aprovações e preparo. 3 aponta para a confirmação. 66 e 6, no Apocalipse, é tratado com cautela. Quando o faraó sonha com 7 vacas e 7 espigas, é uma contagem que indica tempo. Daniel interpreta como anos. Nabucodonosor e seus 7 tempos na terra de animais também mostram como números marcam cronologias e limites estabelecidos por Deus. Ao interpretar números, não caia na armadilha de transformá-los em fórmulas mágicas. Nem todo número tem significado profético profundo. A pergunta que sempre faz diferença é: esse número dialoga com a escritura e com o contexto do sonho? A repetição numérica pode reforçar uma ênfase. 3 noites, 3 palavras, 7 portas. E aí entra o discernimento comunitário para não supervalorizar. Aplicação prática. Registre os números. Pergunte a si mesmo: onde esse número aparece na Bíblia? Existe coerência com o que Deus tem falado à sua congregação ou à sua vida? Consulte livros de referência bíblica e, acima de tudo, busque confirmação com líderes. Use o número como sinal, não como sentença. Ele indica um ponto a ser investigado, não uma garantia automática de resultado. 6. Mentor, pregador, figura de autoridade. Há sonhos em que surge alguém que representa ensino, orientação ou correção. Uma figura paterna, um profeta, um pregador, um mentor. Na história bíblica, vemos padrões disso. Gedeão recebe direção por meio de um mensageiro que lhe confirma sua vocação para liderar. Ananias aparece ao jovem Saulo, Paulo, numa visão para orientá-lo a levantar e receber vista, e isso muda o rumo da história. José, filho de Jacó, foi um jovem marcado por sonhos que o colocaram em diálogo com figuras de autoridade e de interpretações. Quando você sonha com um mentor, a presença pode apontar para 2 possibilidades: chamada a receber instrução ou convocação para dar atenção a quem tem autoridade espiritual legítima. Às vezes, a figura é literal, um pastor que vai entrar na sua vida. Outras vezes é simbólica, representando uma fase de aprendizagem ou correção. Aplicação prática. Abra-se à disciplina e ao ensino. Procure orientação de um líder maduro, não de qualquer pessoa que se diga profeta.
Verifique se aquilo que o sonho propõe está alinhado com a palavra. Se o sonho te chama a buscar ensino, matricule-se em um curso bíblico, busque um discipulado, peça para ser acompanhado espiritualmente. 7. Intercessão. Orar por outros. Existem sonhos em que a pessoa não é o centro, mas o instrumento. Você se vê orando por alguém, clamando por uma situação, segurando nas mãos a dor de terceiros. Na Bíblia, intercessão noturna tem história. Daniel se dedica a jejum e oração, noites em comunhão, e sua intercessão trava batalhas espirituais. Job, mesmo no seu sofrimento, intercede pelos seus amigos. No livro de Atos, a igreja ora fervorosamente à noite e Pedro é liberto por intervenção divina. A atmosfera de súplica gera movimento do céu. Quando sonhamos orando por outros, pode ser um chamado para assumir uma responsabilidade espiritual. Há pessoas nas nossas cidades que exigem cobertura e sacrifício de oração. Pode ser também um sinal de chamada para ministério intercessório formal, ou simplesmente um lembrete de que nossos sonhos participam da vida espiritual coletiva. Aplicação prática. Registre os nomes e situações. Inicie uma lista prática de intercessão. Reúna um pequeno grupo para orar por esses pontos. Vigie em oração. Lembre-se de que intercessão verdadeira envolve persistência, não espetacularidade. Se o sonho aponta para uma pessoa específica, ore com sabedoria e peça confirmação para não expor nem agir precipitadamente. Pequenas advertências no decorrer. Como distinguir o que vem de Deus? Enquanto caminhamos por essas 7 categorias, 2 verdades precisam ficar claras. Primeiro, nem todo sonho tem origem divina. Somos seres complexos. Nossos cérebros processam memórias, medos, desejos e imagens. Segundo, quando Deus fala, a fala confirma a Escritura, exalta Cristo e conduz à justiça. Portanto, 3 provas práticas ajudam no discernimento: coerência com a palavra, confirmação comunitária e fruto segundo Cristo, paz que conduz à humildade e serviço, não à vanglória. Ao longo das eras, profetas e líderes sempre sublinharam a necessidade de provar os espíritos, como nos exorta a Escritura, precisamente para evitar que a imaginação humana ou forças contrárias nos iludam. Se um sonho incita a ganância, ódio ou promete sucesso garantido sem mudança de vida, descarte com oração. Se um sonho pede arrependimento, compaixão, justiça ou serviço, aproxime-se com reverência. Exemplos bíblicos que cruzam sinais. Enquanto explicávamos cada sinal, alguns exemplos bíblicos já surgiram. Quero agora costurar essas narrativas para que você veja o padrão. José, do Antigo Testamento, viveu sonhos que o posicionaram para interpretar o rei do Egito. Seu dom aconteceu numa trama que envolveu inveja, prisão e, finalmente, autoridade para salvar uma nação. Daniel interpretou sonhos de reis, lidou com animais simbólicos e números e mostrou integridade diante de pressões. No Novo Testamento, José, marido de Maria, não interpretava sonhos como profissão, mas foi sensível ao anjo que o chamou para proteger o menino Jesus. Obediência prática nascida do sonho. Samuel, ainda criança, precisou aprender a ouvir a voz do Senhor e a obedecer. Esses relatos nos ensinam a mesma coisa. O conteúdo profético aparece em contextos de formação, de provação e de fidelidade. Quem recebe uma visita noturna de Deus quase sempre é convidado a viver algo na terra, salvar vidas, consolar, liderar, corrigir. Por isso a ênfase não é no espetáculo do sonho, mas na resposta piedosa que ele exige. Mini ganchos. Por que alguns sonhos assustam enquanto outros acariciam? Você já deve ter notado que sonhos de anjos trazem consolo, sonhos de voz trazem direção, sonhos com animais frequentemente trazem advertência. Sonhos com arco-íris restauram esperança, números criam estrutura, figuras de autoridade conduzem ensino, sonhos de intercessão convocam serviço. Mas há sonhos que assustam, ruído, trevas, perseguição. Nem sempre esses sonhos são de origem divina, às vezes são ecos de medo, traumas ou ataque espiritual. Quando o sonho deixa você com medo que paralisa, não tome decisões precipitadas. Busque primeiro proteção espiritual. Arrependimento, jejum breve se apropriado, oração da comunidade e aconselhamento pastoral. Lembre-se de que a Escritura não promulga medo como critério de fé. Ela nos chama à coragem fundamentada na verdade. Provas de confirmação. 3 passos práticos imediatos. Quando você acordar com um sonho marcante, faça isto em sequência. 1. Escreva tudo.
Imagens, palavras, números, impressões. 2. Ore pedindo confirmação e interpretação que honre a Escritura. 3. Compartilhe com um irmão ou líder maduro para ouvir aconselhamento. Este método simples evita decisões impulsivas e abre caminho para a confirmação comunitária, um princípio bíblico forte. A igreja como lugar de teste e afirmação. Um testemunho antigo para encorajar. Há anos, um irmão em uma igreja local acordou repetidamente com o mesmo símbolo, 4 colunas de luz sobre uma cidade. Ele anotou, orou e buscou confirmação com seu pastor. Alguns meses depois, a igreja foi chamada a montar um projeto de apoio a famílias que perderam tudo numa enchente, e aquelas 4 colunas, lembradas por mais de 20 irmãos, tornaram-se emblema do abrigo montado em 4 tendas, um sinal de direção e provisão. Isso não é misticismo, é a prática de uma comunidade que ouve, testa e obedece. Quando os sonhos vêm com propósito, a resposta coletiva muitas vezes revela o caminho. Tensões que precisam ser vistas com honestidade. Enquanto falamos de confirmação e ação, não posso deixar de salientar 2 tensões reais. Uma, o risco de transformar sonhos em regra. Uma recepção legítima pode ressoar em vários crentes, mas ela nunca substitui a Escritura. 2, a tentação de interpretar tudo sozinhos. É comum que, ao nos sentirmos escolhidos, queiramos afirmar interpretações prontas. A prudência pastoral pede que busquemos conselho, sobretudo se a interpretação envolve mudança de cidade, casamento, investimentos ou ministério público. Começo do bloco sobre obstáculos, e aqui eu paro para que você medite. Antes de seguir adiante com passos práticos amplos e com aplicações mais profundas, precisamos olhar para o que impede as pessoas de perceberem e entenderem sonhos. Pecado não confessado, falta de comunhão com Deus, barulho emocional, tecnológico, relacional, incredulidade e ausência de consagração formam uma grade que corta a sensibilidade espiritual. Mas essas são realidades grandes e delicadas. Merecem não uma passagem rápida, mas um tratamento cuidadoso, com exemplos bíblicos, advertências e caminhos de restauração. Vou começar a abrir esse conteúdo agora, para que você entenda o peso do problema. E nas próximas partes, vamos aprofundar em como remover essas barreiras passo a passo, com práticas espirituais concretas que todos podem adotar. Imagine que você recebe sonhos com frequência, mas há um hábito pequeno e aparentemente inocente que impede a tradução deles. Dormir com o celular ao lado, consumindo feeds até tarde, deixando a mente saturada. Ou imagine uma falta de arrependimento por áreas conhecidas de desobediência. Isso gera resistência espiritual. A Bíblia está cheia de líderes que precisaram humilhar-se antes de recuperar sensibilidade ao Senhor. Em Isaías, a visão do Senhor vem quando o profeta se encontra em um lugar de reverência. Em Atos, multiplicam-se as orações quando a igreja está unida. A correlação entre comunhão e clareza espiritual é histórica e pastoral. Ainda assim, há uma camada espiritual mais sutil. Batalha por entendimento. Daniel, ao pedir interpretação, precisou de tempo, jejum e uma visita angelical que o fortalecesse. Quando o entendimento não vem de imediato, não se desespere. Muitas vezes a resistência é um convite à disciplina espiritual. O texto segue adiante com passos práticos e exemplos detalhados de como remover essas barreiras, como consagração noturna, prática de oração antes de dormir e a montagem de um diário de sonhos. Mas antes de entrarmos em diretrizes e exercícios aplicáveis, quero que você faça a pergunta que muda tudo. Você quer entender o que Deus diz, mesmo quando isso implica mudança? Porque o céu fala frequentemente, mas ele raramente nos deixa iguais. Se a sua resposta for sim, respire fundo e prepare-se. Estamos apenas no começo desta jornada de interpretação e prática. Se a sua resposta for sim, respire fundo e prepare-se. Estamos apenas no começo desta jornada de interpretação e prática. Agora vamos entrar no terreno onde a vida diária encontra o mundo espiritual. Como tirar do sonho uma orientação que honre a palavra, que traga fruto e que transforme decisões no dia a dia. Vou te conduzir por passos claros, ilustrar com textos e exemplos bíblicos e mostrar ferramentas práticas que você pode aplicar já hoje. Sem pressa, sem fórmulas mágicas, apenas com fé e bom senso. Primeiro ponto prático: limpar o terreno. Se você quer ouvir mais claramente à noite, é preciso reduzir os ruídos que entopem a alma. Isso começa com escolhas simples e concretas: desligar telas 1 hora antes de dormir, reservar um momento de leitura bíblica ou de oração e criar um ambiente de descanso que favoreça a memória espiritual. A prática de entregar o dia a Deus antes de fechar os olhos é antiga e eficaz. Agradecer pelas pequenas vitórias, confessar o que for necessário e pedir proteção.
Na Escritura vemos esse princípio repetido em várias formas. Profetas e servos de Deus que se preparavam, humilhavam-se ou jejuavam antes de receber uma revelação. A exigência não é perfeição, mas disponibilidade, um coração disposto a ouvir. Em segundo lugar, a disciplina do registro. Escreva tudo. Ao acordar, deixe a caneta na mesa de cabeceira. Anote não só imagens, mas sentimentos, cores, sons, palavras soltas, números e pessoas. Registre a hora, o cenário, se havia luz ou trevas e como seu corpo reagiu ao despertar. Com o tempo, esse arquivo revelará padrões, temas recorrentes, pessoas que reaparecem, símbolos que ganham persistência. Também ajuda a distinguir sonhos psicológicos de possíveis mensagens divinas. Memórias repetidas tendem a ser apenas processamentos, mas visões consistentes que apresentam coerência com a escritura e com a vida espiritual costumam pedir atenção. Joseph, no Antigo Testamento, viveu um processo cujo fruto só apareceu após anos. A paciência na guarda das lembranças foi essencial para que, quando oportuno, a interpretação causasse salvação para muitas vidas. Não subestime o poder de um diário bem guardado. Terceiro passo: oração de confirmação. Depois de anotar, não tome decisões imediatas com base apenas na emoção. Levante um clamor breve e objetivo. Peça ao Senhor para confirmar, direcionar e, se necessário, conceder entendimento. As Escrituras nos ensinam a pedir sabedoria. Jesus mesmo disse que quem pede recebe, mas essa petição deve vir acompanhada de humildade. Seja feita a tua vontade, não que eu tenha aquilo que desejo. Quando Daniel buscou entendimento, ele e seus companheiros se humilharam e jejuaram. Uma visita angelical trouxe clareza. Em muitos casos, a confirmação chega através de um texto bíblico que salta aos olhos, de um irmão que dá a mesma direção ou de circunstâncias que se alinham de modo providencial. Quarto passo: teste comunitário. Não confie em interpretações solitárias quando a mensagem tiver impacto sobre outras vidas ou implicações práticas importantes. A Igreja dos Atos de repente se viu em ação por causa de sonhos e visões que exigiam confirmação. Em 1 João, encontramos o princípio de provar os espíritos. Isso acontece quando você compartilha com um líder maduro, um mentor de confiança ou um grupo de irmãos equilibrados, e a direção sugerida ressoa com a Escritura e com a vida comunitária. Procure, portanto, pessoas que conheçam as Escrituras, que tenham reputação de humildade e que pratiquem discernimento. Amigos bem-intencionados, mas imaturos, podem reforçar ilusões, por isso a escolha da comunidade é parte da prudência. Quinto passo: análise contextual. Pergunte-se: o que a minha vida tem vivido nas últimas semanas? Há decisões pendentes, conflitos, perdas, alegrias? Sonhos frequentemente são linguagem metafórica que dialoga com o contexto imediato do sonhador. Por exemplo, alguém que enfrenta perseguição no trabalho pode sonhar com leões, e isso pode traduzir um chamado à coragem ou a uma tática de prudência, dependendo do tom do sonho. Faraó recebeu sonhos diretamente ligados à realidade prática do Egito. Daniel interpretou a luz do reino e da providência. A interpretação sensata leva em conta tanto o símbolo quanto a história pessoal. Sexto passo: observar sinais concomitantes. Às vezes a confirmação não vem só do sonho, mas de mensagens repetidas em dias diferentes, uma oração que parece particularmente pungente, um sermão que repete termos do sonho, um versículo lido por acaso. Esses sinais reforçam a hipótese de que Deus está tratando de um assunto específico. No relato de Cornélio, uma visão noturna se confirmou quando Pedro, por comentário humano e ação do Espírito, apareceu para ensinar. A convergência entre sonho, palavra e comunidade é uma boa garantia de autenticidade. Sétimo passo: critérios para discernir origem. Use 3 filtros: coerência com a Escritura, fruto espiritual e confirmação externa. Um sonho que exalta a glória de Cristo, que conduz ao arrependimento, que produz humildade e serviço, e que pode ser confirmado por outros que têm discernimento, é digno de maior confiança. Se o sonho produz orgulho, divisão, promessa de ganhos fáceis ou chama à desobediência, descarte e confesse qualquer atitude contrária a Deus. Há sonhos que ferem. Nesses casos, a recomendação bíblica é buscar proteção e cura. E, se houver suspeita de questões de saúde mental mais profundas, trate como indefinido e procure auxílio profissional. Agora, voltemos a alguns exemplos bíblicos em mais profundidade para que o caminho fique concreto. Pense em Daniel diante do rei Nabucodonosor. Daniel teve acesso a sonhos que vinham carregados de imagens de animais e números. Sua postura foi dupla: oração e estudo.
Ele não se deixou levar por vaidade nem por interpretação precipitada. Orou, buscou entendimento e, quando a verdade veio, a apresentou com humildade. A segurança de Daniel estava menos na técnica hermenêutica e mais na sua fidelidade, no jejum e na comunhão com Deus. Sempre que digo procure técnica, refiro-me a ferramentas básicas, conhecimento bíblico, familiaridade com simbologia bíblica e método de confirmação, e não a um manual para manipular o céu. Olhe também para José, esposo de Maria, cujos sonhos com anjos foram de caráter prático e protetor. O anjo não trouxe teologia complicada, trouxe orientações pontuais para proteger a criança e cumprir a vontade divina. A obediência de José foi imediata e prática: levantar, ir, fugir, retornar. Em sua vida há 2 pontos que merecem destaque: sensibilidade e prontidão para agir quando a palavra se confirma. Por isso, quando um sonho te orienta a uma ação urgente, sair de uma situação de perigo, proteger alguém, procure confirmação com rapidez, mas também com oração, para que a ação seja guiada e não impulsiva. Sobre números, precisamos de mais cuidado. A Bíblia usa números simbólicos, mas nunca como uma lista de instruções automática. O 7, o 12 e o 40 têm funções teológicas e históricas, contudo a interpretação deve sempre dialogar com o contexto bíblico e com a realidade presente. Quando o faraó sonha 7 vacas, esse número refere-se a anos. Quando Nabucodonosor tem tempos, trata-se de um período que marca juízo e aprendizagem. Em sonhos contemporâneos, um número pode remeter a um capítulo bíblico, a uma data, a uma atitude, ou pode ser um elemento pessoal sem significado universal. Por isso, não construa doutrina sobre plástico numérico. Use números como pistas. E quanto a animais? Aqui vale ainda uma advertência. Símbolos animais na Escritura frequentemente representam nações, governos ou características humanas. Em Daniel, animais massivos representam impérios. Em Ezequiel, criaturas vivas apontam para aspectos da glória divina e do juízo. Um animal que te persegue no sonho pode representar medo pessoal, uma relação tóxica ou um sistema de opressão. Analise a direção do movimento, a posição do sonhador e a interação. Animais que te protegem podem apontar para a cobertura espiritual. Animais que te devoram podem sinalizar necessidade de libertação e de arrependimento. Em caso de sonhos violentos recorrentes, combine oração de proteção, participação em culto comunitário e aconselhamento pastoral. Sobre sonhos de arco-íris e alianças, há uma dimensão pastoral suave que precisa ser acolhida com gratidão. Se você recebe um sonho onde surge a lembrança do pacto, um arco, uma luz que sela a promessa, a primeira resposta bíblica é louvor e confiança. Isso não anula a necessidade de praticidade. A promessa exige fidelidade. No relato de Noé, o arco marcou um compromisso divino. Na liturgia profética, símbolos de pacto confirmam que a fidelidade de Deus se estende mesmo nas ruínas. Caso o sonho traga essa presença, celebre, sirva e peça para saber qual aliança precisa ser renovada na sua vida. Quando surge a figura do mentor ou pregador em sonho, avalie se aquele chamado pede formação ou rendição a uma autoridade. A Bíblia mostra que líderes podem ser instrumentos para nos orientar e que nem toda figura simbólica é um chamado acadêmico. Gedeão, por exemplo, enfrentou prova e, ao receber confirmação, agiu. Ananias foi um instrumento para Saul. Sua obediência e humildade mudaram o curso de uma vida. Se a tua noite traz um rosto que te chama à disciplina, procure estudo, discipulado e acompanhamento. Não se vincule a qualquer voz que se apresente. Busque pessoas com histórico de fé madura. Agora, algumas práticas concretas para colocar tudo isso em ação, com passos aplicáveis a partir de hoje. Primeira prática noturna. Antes de deitar, ofereça 3 compromissos simples em oração. Primeiro, reconheça o Senhor como Senhor da noite. Segundo, peça proteção contra todo mal e claridade para o entendimento. Terceiro, entregue people name, situações ou decisões que te inquietam. Use linguagem simples. Senhor, guarda minha mente, revela o que devo ver e dá-me paz ao acordar. Essas 3 petições protegem e alinham sua expectativa ao caráter de Deus. Segunda prática, um roteiro de registro. Ao acordar, não levante imediatamente. Respire, permaneça alguns segundos com a lembrança e depois anote no diário. Comece com título do sonho, uma frase curta, personagens, lugares, símbolos predominantes,
emoções sentidas, palavras lembradas e possíveis conexões com a vida real. Termine com uma pergunta: que atitude este sonho me convida a tomar? Essa pergunta força o caminhar do sonho para a ação. Terceira prática: formação contínua. Reserve um tempo semanal para revisar seus registros. Compare sonhos semelhantes, marque repetições e veja se há temas que orientam ministério, arrependimento ou serviço. No caso do irmão que sonhou as colunas de luz, a insistência de várias pessoas confirmou a direção e gerou impacto prático. A revisão semanal evita que sonhos fiquem isolados e permite que a igreja local identifique oportunidades de servir. Quarta prática: disciplina corporal. Sono saudável ajuda a memória espiritual. Tente regular horários, evitar álcool ou excesso de estimulantes antes de dormir e, se necessário, busque ajuda médica para distúrbios do sono. Lembrete pastoral: não confunda problemas orgânicos com mensagem divina. Se os sonhos vêm acompanhados de caos mental ou alteração significativa da rotina, trate como indefinido e procure orientação profissional. Quinta prática: grupo de confirmação. Forme ou participe de um pequeno grupo com regras claras, confidencialidade, não sensacionalismo, busca pela escritura e submissão a líderes da igreja. Encontros mensais para compartilhar e orar por sonhos podem se tornar canais de discernimento coletivo. Evite fóruns anônimos onde opiniões são divergentes sem critérios bíblicos. Sexta prática: oração específica por interpretação. Use modelos bíblicos, salmos e passagens de pedidos por entendimento. Leia algo que confronte a alma. Salmos, provérbios. Ore pedindo luz e repita o pedido por 3 dias quando o sonho for persistente. Não é fórmula mágica, é uma disciplina de compondo o coração diante de Deus. Sétima prática: agir com prudência. Quando o sonho convoca uma atitude radical, não se precipite. Procure confirmação e, ao mesmo tempo, prepare passos pequenos e reversíveis que testem se a direção é a certa. Para mudar de cidade ou assumir ministério público, busque mais de uma confirmação. Para orar por alguém ou iniciar um projeto de ajuda, comece pequeno e observe o mover do Espírito. É importante que eu diga com clareza: a interpretação de sonhos não substitui estudo bíblico, ensino sólido e obediência à palavra. Nunca recomendei e nunca recomendarei colocar um sonho acima das Escrituras ou usar sonhos para validar práticas contrárias ao Evangelho. A sensibilidade profética deve sempre caminhar junto da submissão ao texto sagrado. Agora, queremos encarar alguns obstáculos com franqueza e dar soluções práticas. Primeiro obstáculo: pecado não confessado. Existe um padrão bíblico de que o pecado entorpece a sensibilidade espiritual. Se há pecados conhecidos interrompendo comunhão, o caminho inicial é reconhecer, confessar e ajustar comportamento. A restauração pode exigir tempo, mas a confissão abre portas para a clareza. Segundo obstáculo: incredulidade. Pessoas que ridicularizam a busca por sonhos proféticos podem inibir o testemunho de quem tem experiência genuína. A resposta bíblica não é bater de frente, mas demonstrar fruto, humildade, serviço e integridade que falem mais alto que teoria. A melhor defesa é uma vida alinhada com Cristo. Terceiro obstáculo: ruído emocional e tecnológico. Já falei disso, mas a solução prática passa por disciplina. Períodos regulares de silêncio, retiros breves, jejuns digitais e pequenas regras pessoais, como estar sem celular 1 hora antes de dormir. Em muitas experiências espirituais, o silêncio prepara o terreno para a visita. Quarto obstáculo: manipulação e falsa profecia. Há quem use sonhos para manipular. Repare em sinais de manipulação, linguagem que exige obediência cega ao sonhador, pedidos de dinheiro ligados a revelações ou promessas fáceis e espetaculares. A Escritura nos exorta a testar, não a seguir cegamente. Se um sonho pede algo que soa como exploração, descarte e alerte líderes. Quinto obstáculo: trauma e memória. Sonhos recorrentes de violência ou de angústia podem ser ecos de traumas passados. Nesses casos, a abordagem inclui oração e acolhimento pastoral, mas também pode requerer terapia. Use a palavra indefinido quando a origem não for claramente espiritual e busque ajuda profissional quando precisar. Agora, uma palavra sobre sonhos perturbadores. Se você acorda angustiado, sem paz e o sonho gera confusão, há 3 atitudes imediatas. Primeiro, ore pedindo proteção e expulsando o medo em nome de Jesus. Segundo, confesse qualquer área de vida que possa estar em desacordo com Deus. Terceiro, procure companhia. Não enfrente o medo sozinho. Reunir irmãos para jejuar e orar,
Pedir consagração e fazer leitura da Escritura em voz alta são práticas históricas que devolvem paz ao coração. Também quero tratar da questão do tempo. Muitas interpretações envolvem cronologia, mas Deus raramente entrega calendário imediato que funcione como receita. Quando Faraó recebeu 7 anos, isso exigiu preparo e gestão. Quando Nabucodonosor viveu seus tempos, houve aprendizado lento. Se o seu sonho fala de prazos, receba como uma indicação, talvez de preparação, e não como calendário infalível. Trabalhe de forma responsável, administrando recursos e relacionamentos com prudência. Voltando aos exemplos bíblicos para encerrar esta sessão prática. Lembre-se de Ananias e Saulo. A cidade foi transformada porque Ananias ouviu e obedeceu, mas o mesmo ocorreu porque houve confirmação. Saulo ouviu visão, a comunidade orou e Ananias foi enviado. Esse é o modelo. Sonho ou visão pode iniciar algo grande, mas sempre passa pelo crivo da obediência comunitária e da palavra. Em Daniel vemos a combinação de estudo, jejum e oração. Em José, a prontidão para agir em obediência. Em Cornélio, a convergência entre visão e pregação. Minhas últimas recomendações práticas antes do encerramento. Comece hoje o seu diário de sonhos. Não precisa ser sofisticado. Um caderno simples, data, título e a pergunta final. Que ação isto demanda, já te colocam na rota correta. Comprometa-se com um ritmo de revisão mensal. Procure um mentor de confiança para partilhar os sonhos mais marcantes. E, acima de tudo, mantenha-se ancorado na palavra. Qualquer sonho que não confirme a Escritura deve ser submetido à Escritura. Se você tem sentido uma urgência no coração, não a descarte. Deus fala de maneiras variadas, e em muitas épocas, a noite foi o tempo em que a providência divina se manifestou. Mas a sensatez exige que qualquer passo seja feito na humildade e na comunhão. Sonhos que conduzem ao arrependimento, que chamam ao serviço, que fortalecem a igreja, são para serem acolhidos. Sonhos que buscam a autoexaltação ou a manipulação devem ser rejeitados. E agora, um convite final. Comece hoje seu diário de sonhos. Registre o que vier, ore por entendimento e, se algo pesar ou tocar vidas, traga o conselho dos irmãos maduros. Se desejar aprofundar, assista ao vídeo recomendado sobre Daniel. Ele traz lições precisas de interpretação que complementam o que vimos aqui. A prática faz o ouvinte sábio. Quanto mais você cultiva essas disciplinas, mais prudente e frutífero será o discernir. Pai, pedimos agora por discernimento. Dá-nos olhos para ver e ouvidos para ouvir o que o Espírito quer dizer. Que nossos sonhos conduzam à obediência, à compaixão e ao serviço. Protege-nos de falsas luzes, fortalece-nos na humildade e coloque ao nosso redor irmãos que nos confirmem na verdade. Que cada visão que edifica seja usada para o teu reino e para a glória de Cristo. Amém. Que você acorde amanhã com paz, que a lembrança do sonho lhe traga direção e que a comunhão com a igreja confirme aquilo que o Senhor quiser revelar. Comece hoje o seu diário. Confie na palavra. Busque comunhão. Se este conteúdo foi útil, faça o exercício. Anote, ore e compartilhe um testemunho simples quando o Senhor confirmar algo. Sua experiência pode ser coragem para outro irmão. Vá em paz e vigia, porque o Senhor fala, e Ele fala com sabedoria.